Fala aí pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós iremos mostrar rapidamente como escrever o sistema de equações lineares que possibilita encontrar as correntes de malha de um circuito puramente resistivo, ou seja, que um circuito que conta somente com resistores e fontes de tensão. Bem, na sala de aula nós mostramos esse circuito e simplesmente escrevemos essa matriz. Esse sistema de equações que possibilitava, né, calcular as correntes I1, I2 e 3, as correntes de malha desse circuito resistivo. No entanto, nós não dissemos como esses números aqui, como essas matrizes R e V, certo? Porque aqui eu tenho um sistema RI igual a V, como essas matrizes R e V foram encontradas. Bem, eu falei que elas foram encontradas usando as leis de Kirchhoff, né? No caso, mais especificamente, a lei de Kirchhoff das tensões. Mas como é que isso é feito de fato? Não vou mostrar aqui toda a teoria por trás desse problema, eu vou simplesmente mostrar uma consequência da lei de Kirchhoff das malhas que possibilita escrever esse sistema de equações de forma direta, bastando para isso olhar para o circuito. Tá? Então é uma forma bem rápida e direta de resolver, de encontrar o sistema de equações que possibilita, né, resolver essas correntes. Então, o primeiro passo é numerar cada malha fechada do meu circuito. Então aqui eu tenho uma malha fechada, tá? Então eu passo aqui uma direção para a corrente e nomeio como malha 1. Vejam que aqui já está feito, tá? Então essa malha fechada aqui vai ser a malha 2 e essa outra é a última, é a malha 3. Então é procurar todas as malhas fechadas do circuito e enumerar colocando essa direção aqui, que é a direção que a gente sugere que a corrente está passando. Não necessariamente ela está passando por essa direção, mas a gente coloca. No pré-laboratório, as figuras que representam os circuitos, elas já estão com as setinhas e com a numeração das correntes, né? A corrente 1 para a malha 1, corrente 2 para a malha 2, e 3, e 4, e 5, e assim sucessivamente. Então a primeira coisa é isso aí já está feito, na verdade, no arquivo do pré-laboratório. A segunda coisa é escrever aqui a carcaça do nosso sistema de equações. Então veja, como eu tenho 3 malhas, o sistema é 3 por 3. Se eu tenho 5 malhas, o sistema será 5 por 5. Então eu escrevo aqui, né, a carcaça da matriz, que será a minha matriz R. Escrevo aqui as correntes que eu tenho que determinar. A corrente I1 da malha 1, I1, I2 e 3. E aqui escrevo o protótipo da minha matriz V, que são as entradas do meu circuito. Tá? Então, RI igual a V. Bem, como é que a gente preenche essas matrizes R e V simplesmente olhando para o circuito? É bem simples. Vamos primeiro preencher a matriz R. Na matriz R, vamos começar pela diagonal principal de R. Então, o primeiro elemento, R11, vai ser formado pela soma dos resistores que pertencem à malha 1, que estão na malha 1. Então, veja, quais são os resistores da malha 1? Esse de 2 ohms, 4 ohms e 2 ohms. Então, na malha 1 eu só tenho esses 3 resistores, cuja soma dá 8. Então, 8 ohms, tá? Vou apagar aqui e vamos para a malha 2. Então, na malha 2, vamos ver quantos resistores nós temos. 1, 2, 3, 4 resistores. Vamos somar 4, 6, 8, 10. Então, o elemento R22 da matriz vai ser a soma dos resistores da malha 2. A mesma coisa a gente faz para a malha 3. Então, na malha 3 eu tenho um resistor de 6, um de 2 e um de 2. Tá? Na malha fechada, na malha 3. Isso totaliza o que? 10 ohms. Então, tá aqui o meu elemento R33. Tá? Então, só relembrando, o elemento R11 é a soma dos resistores da malha 1. R22, a soma dos resistores da malha 2. R33, a soma dos resistores que estão na malha 3. E assim por diante.
Tranquilo. Agora vamos verificar quem são os elementos, né, R12 e R21. Tá? R12 é o elemento que vai vir aqui, R21 o elemento que vai vir aqui na matriz. Pois bem, R21 ou R12 é a soma dos resistores que pertencem ao mesmo tempo à malha 1 e à malha 2. Ou seja, são os resistores que estão na interseção das duas malhas. Tá? Então, se essa aqui é a malha 1 e essa aqui é a malha 2, né, quais são ou quem é o resistor que pertence simultaneamente às duas malhas? Bom, eu só tenho esse resistor de 4 ohms, tá? Então, o R12 e também o R21, porque essa matriz aqui R é uma matriz simétrica, vai ser igual à soma desses resistores. No caso aqui, 4. Então, eu vou escrever aqui com sinal negativo, sempre, tá? Então, tudo que é fora da diagonal principal vai vir com sinal negativo. Então, menos 4 aqui, menos 4 aqui. Ou seja, o R12 vai ser igual ao R21, que é a soma dos resistores que pertencem simultaneamente às malhas 1 e 2, tá? Do meu circuito. E assim sucessivamente, tá? Vamos apagar aqui. Quem vai ser meus elementos? R13 e R31. R31, R13. São os resistores que estão ao mesmo tempo na malha 1 e na malha 3. Então, a malha 1 está aqui, a malha 3 está aqui, e somente esse resistor aqui de 2 ohms, tá? Ele está simultaneamente na malha 1 e na malha 3. Então, como ele vale 2 ohms, eu vou escrever aqui menos 2 e menos 2. Ok? Bom, da mesma forma agora eu faço para os elementos R23 e R32, que representam a soma dos resistores que encontram-se ao mesmo tempo na malha 2 e na malha 3. Então, que pertence simultaneamente às duas malhas, eu só tenho o resistor de 2 ohms, tá? Desculpem aqui, eu vou apagar essa parte. Então, só tenho o resistor de 2 ohms. Então, aqui eu vou ter menos 2 e aqui menos 2. Ok, completamos a matriz R, que é a matriz do sistema, a matriz dos resistores, tá? E para as fontes de tensão? Então, a ideia é a mesma, tá, pessoal? Então, aqui, o primeiro elemento aqui, o elemento V1, digamos assim, desse vetor de tensões, vai ser a soma das fontes de tensão que estão na malha 1, tá? Aí a gente tem que ter cuidado com o sinal. Por quê? A gente escolheu essa direção, veja, a gente escolheu essa direção para a corrente, tá? Então, veja, passando desse ponto para esse do circuito, nós temos um aumento do potencial elétrico, tá? Nós temos um aumento do potencial elétrico. Então, essa tensão aqui vai ser 10 volts, tá? Porque eu saí de um potencial menor para um potencial maior. Bem, então aqui eu vou escrever 10 volts, ok? Na malha 2, veja que eu não tenho nenhuma fonte de tensão aqui na malha 2. Então, por isso aqui que o elemento V2 ele é 0. Vamos para a malha 3 do nosso circuito. Então, na malha 3, nós temos uma fonte de tensão, só uma, né, de 4 volts. Então, nós já sabemos que vamos escrever aqui 4. Será 4 positivo ou 4 negativo? Bem, vamos analisar o sentido da corrente que nós estamos supondo, né, que a corrente percorra a malha nesse sentido, ok? Então, percorrendo a malha nesse sentido, né, a corrente, nós temos aqui nesse ponto que nós partimos de um potencial menor, tá, para um potencial maior. O potencial aumenta. Se ele aumenta, positivo, tá? Diferença de potencial. Então, nós iremos escrever aqui 4 volts, ok? Bem, assim nós completamos o nosso sistema de equações e é semelhante, evidentemente, é igual ao que nós mostramos em sala de aula. Tá bem, pessoal? Um pequeno detalhe. Suponha que eu tenha duas fontes de tensão numa mesma malha, tá? Vamos supor aqui essa de 4 volts e vamos supor que tivéssemos uma fonte de tensão assim, tá? O circuito fosse seccionado, nós tivéssemos uma fonte de tensão aqui, vamos supor, de 20 volts.
nesse sentido, tá? Como é que ficaria a matriz V aqui, o terceiro elemento da matriz V, nesse caso? A lógica é a mesma. Então, como nós já tínhamos estipulado o sentido da corrente, vamos lá percorrer o circuito nesse sentido e verificar o que é que acontece com o potencial elétrico, né, ao passarmos por essas duas fontes. Então, passando por essa primeira fonte aqui de 20, nós vemos que o potencial decai, né, desse ponto para esse. Então, se decai, seria menos 20, ok? Passando pela fonte de 4 volts que está colocada nesse sentido, o potencial aumenta, né, desse ponto para esse, no sentido percorrendo no sentido da corrente de malha. Então, como ele aumenta de 4 volts, nós somamos aqui 4. Como não tem mais nenhuma fonte de tensão na malha, certo? Nós calculamos aqui essa soma e obteremos menos 16 volts. Então, seria esse o número, menos 16, o elemento, o terceiro elemento aqui da matriz das tensões. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou na minha sala para tirar. Desejo a vocês um ótimo pré-laboratório, um ótimo laboratório de sistemas de equações lineares, métodos exatos. Então até a próxima videoaula. Um abraço.